motivo de alegria estar novamente com a igreja para adorar ao Senhor nessa noite. Em rápidas palavras, querido, quando a pastora Daniela me ligou, naquele momento o Senhor, Ele começou a falar comigo sobre essa noite. Porque naquele momento eu estava conversando com a minha esposa, a pastora Regina, sobre a obra missionária. E quando ela ligou e disse para nós estarmos aqui hoje, e o Senhor disse: você vai trazer essa palavra, porque é uma igreja missionária. E uma igreja missionária, ela tem que conhecer o campo missionário de verdade. Porque conhecer o campo missionário, queridos, somente por ilustração é fácil. Mas é algo que quando nós entramos, como diz o pastor Charles, pisar no barro, é algo que nos traz sentimentos no coração. Enquanto nós conversávamos na oração com o pastor Jefferson, e ele dizia do passar para a igreja, o que é a obra missionária, naquele momento o Senhor, Ele confirmava em meu coração, quando somos chamados e escolhidos por Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, queridos. No capítulo 11 e no verso 16. Trago o abraço da igreja da Argentina aos pastores, pastor Jefferson, pastora Daniela. Quando eu estava saindo de lá, dizendo, estou indo para o Brasil, eles falavam assim, deixa nós ir juntos. Vamos fazer uma caravana para lá. Falei, na próxima nós vamos. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém? Outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Ou que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriei, porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto, ingloriamente eu confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em qualquer tem ousadia, com insensatez afirmo, também eu tenho. Amém? Se assente, querido, adorando ao Senhor, adorando a esse Deus nessa noite, porque aquilo que o Senhor Ele me trazia, queridos, eu quero trazer em alguns relatos sobre a igreja da Argentina. Para você que não sabe, esse mês é o mês que a igreja fez 1 ano, pastor Jefferson. 1 ano a igreja da Argentina esse mês faz. Faz 1 ano que você semeou a boa semente naquele lugar. E a boa semente, ela está dando frutos. A boa semente, querido, ela está sendo frutífera naquele lugar. Não é uma árvore que entrou, cresceu e secou, não. É uma árvore que está dando frutos, e frutos que estão dando novas sementes e frutificando. Queridos, quando eu li esse texto bíblico, querido, e eu comecei a entender um pouco do nosso chamado naquele lugar. E eu naveguei, porque quando você lê um texto bíblico e você se aprofunda nele, você entra dentro dele, que você começa a navegar naquilo que está escrito. E eu começava a perguntar com Deus aquilo que Paulo ele estava dizendo. Quando ele diz sobre ser esbofeteado muitas vezes, e você dizer, rei, como homem natural, jamais eu vou aceitar isso. Como homem natural, jamais eu vou aceitar alguma pessoa se levantar diante de mim. Jamais. E quando você tem um chamado, querido, um chamado sobre a sua vida,
Talvez você está sentado nessas cadeiras, dizendo: ei, será que eu tenho um chamado diante de Deus? Será que Deus tem algo para a minha vida? Será que tem algo para que eu possa fazer? Ou será que eu tenho algo para fazer, mas eu não sei fazer nada para Deus? Porque eu não vou suportar essa situação. Que muitas vezes você vê os servos do Senhor passar e dizer: ei, se fosse comigo eu já me levantava e ó, eu não dava uma, se eu levei uma, eu vou dar duas. Querido, naquele momento, a obra missionária, ela é totalmente o oposto daquilo que nós acreditamos que é quando nós estamos fora dela. Fora dela. A obra missionária, ela nos traz algo tão profundo quando nós nos adentramos, que nós começamos a compartilhar com os irmãos as suas necessidades, debilidades e problemas que eles passam muitas vezes. Aonde nós dizemos: ei, só os pastores vão passar, nós não. De repente o Senhor te levanta e fala: agora é você que vai passar. Querido, e o Senhor me levou na passagem quando Jesus, ele passava pelo mar da Galileia. E ele olha 2 homens pescando, arrumando o barco, e olha para ele e diz: ei, venha, siga-me após mim, venha. Aqueles homens olharam para ele, talvez olharam para o trabalho deles, a situação que eles estavam, a família deles, e disse: será que nós vamos ou será que vamos continuar? Não. A Bíblia relata que eles seguiram a Jesus. O chamado que Jesus teve sobre a vida deles, eles começaram a caminhar atrás dele, sem saber o que iria acontecer, sem saber o que esperava para eles. Eles não sabiam. Simplesmente uma pessoa chamar você e dizer: venha, segue-me, que tem algo para ser feito. Vão seguir, sem direção. O homem natural, querido, a primeira coisa que o homem natural ele vai fazer: você está louco? O que você tem para mim? Porque o homem natural, a primeira coisa que ele pensa é nos seus próprios interesses. A primeira coisa que o homem natural, o que ele pensa, é no que ele pode ganhar, querido. É o que ele pode ganhar, e não aquilo que ele pode oferecer, e não naquilo que ele pode dar, e não naquilo que ele pode apresentar. Não, o homem natural, primeira coisa que ele pensa: o que eu vou receber em troca? Querido, nós tivemos agora, foi poucos dias, eu e a pastora, num momento só, onde o Senhor ele começou a pegar nós, pastor Jefferson. Eu falo: agora nós entendemos o que é missão. Aí ele trouxe a gente para o particular, queridos. E quando o Senhor ele diz: venha após mim, que você vai caminhar comigo agora. Eu fui para a palavra, querido. E quando a palavra ela dizia: você vai levar, querido, parece que a palavra estava profetizando: quando você sair na visita, você vai levar. E a obra ela nos levou a um lugar que sem eu falar, missionária Márcia, eu entrei para comprar algo. E quando eu entrei no estabelecimento, Satanás tomou o dono do mercado, olhou para mim, eu não falei nada, simplesmente fiquei assim: o que você veio fazer aqui? Volta para o seu país, aqui já tem homens para abrir igreja. Você não precisa estar aqui já tem pessoas aqui. E eu no silêncio, e Deus falando comigo. E aquele homem me levantou numa afronta, eu falei: não entendi, falei para minha esposa. Mas falei, nem precisei dizer nada, porque eu sei que aonde nós vamos, a obra vai ser feita. Porque eu sei que aonde nós estamos para chegar, algo vai acontecer. Tem uma obra para ser feita, queridos. E quando nós chegamos naquele lugar, queridos, é um lugar que talvez você reclama da sua casa, talvez você reclama daquilo que você come durante o dia. Mas quando nós chegamos lá, querido,
aquilo que aquelas crianças estavam comendo não é digno de um ser humano comer. É onde o Senhor me disse naquele momento: você não vai levar, você vai trazer. Você não vai tirar nada, você vai apresentar tudo aquilo que você tem. Você vai dar o que você tem. Você foi esbofeteado agora, mas agora eu vou honrar a vida de vocês. Chegar você ver a mãe dando água para uma criança porque não havia leite. E você fala: não, isso não acontece aqui perto, é só lá nos outros países. Não, querido, está a 20 quilômetros de você, nem isso. E você olhar aquela mulher, querido, e dizer: eu não tenho leite do peito. E de repente você falar: eu só tenho isso no meu bolso, mas eu vou comprar 1 litro de leite para você. Querido, Deus começou a trabalhar no íntimo com a nossa vida. Porque muitas vezes nós achamos: não, esse lugar é indigno. Aí de repente Deus fala: não, mas tem pessoas que precisam de você. Você vai apanhar, vão cuspir no seu rosto, mas Deus quer fazer algo com a tua vida nesse lugar. Deus quer fazer algo, querido, quando Ele te chamar, é porque Ele está vendo que na tua vida tem frutos para dar. Tem frutos. Queridos, é uma situação, queridos, que eu dizia: Deus, eu não vou falar isso, eu vou pregar algo. O Senhor dizia, e quando Ele usou a Márcia aqui agora, sou eu que faço. A igreja da Argentina, querido, pela misericórdia de Deus, é uma igreja que está dando frutos. Nós temos entrado em lugares, aonde muitas vezes você pensa, fala: eu jamais vou entrar nesse lugar. Só que o Senhor, Ele fala: eu quero usar, eu quero mais de você. O Senhor, Ele fala assim: eu quero muito mais ainda. Quando você fala: eu já estou fazendo muito, pastor Jeff. Fala: tem dias que você chega e fala: eu estou esgotado durante o dia. Quando você menos imagina, tem uma pessoa chegando na tua porta. Tem uma pessoa chegando dizendo: eu preciso de algo. Esses dias chegou uma que mora na rua. E ela bateu palma e chegou e olhou a pastora de cima e disse: o que você necessita? Ela olhou: pastora, podemos orar? Podemos orar? Simplesmente uma oração ela queria. Podemos orar? E talvez você que tem a oportunidade de estar aqui, dobrando os seus joelhos, muitas vezes você fala: não, eu estou cansado, eu não quero. Quantas vezes nós dizemos, pastor Charles: eu não quero, eu estou cansado, eu vou aproveitar a minha família. E o Senhor dizendo: vai, faça algo. Faça algo. Se levanta, faça algo. Talvez você tenha medo de ser, talvez você tenha medo de entrar diante daquilo, do chamado de Deus sobre a sua vida. É o medo de arriscar, dizer: ei, o que eu vou ganhar? Não, você não vai ganhar nada. Você vai entregar aquilo que você tem. Você vai entregar. É o momento da oração, porque a oração, quando nós oramos, querido, toda oração, ela é oração num propósito. Dizendo: eu vou receber. Mas há momento da oração em que parece que não tem êxito na oração. Tem momento que você está orando, a sua oração não tem êxito, parece que ela não tem resposta. Parece que nada ouve a sua oração, parece que ninguém escuta a sua oração, parece que você está rodeado de pessoas, estão todos do seu lado, mas ao mesmo tempo você está só. Você está só, querido. Aí você começa a indagar com Deus: Deus, eu estou em pecado. Não, meu filho. Eu estou em falta contigo. E Deus: nada. Mas eu quero, Senhor. Eu preciso.
quero isso. Você vai e ainda diz para Deus aquilo que você quer. Sabe aquele momento? Só que você não sabe se é aquilo que Deus tem para te entregar. Você não sabe se é aquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida, mas você pede. E de repente a ação de Deus não é aquilo que você quer. De repente a ação de Deus é aquilo que Ele quer para a nossa vida. A resposta de Deus, ela vem totalmente o oposto daquilo que nós esperamos dEle. É o oposto. Talvez você diz: ei, eu quero ser o maior cantor de multidões. O Senhor diz: não, você vai ser o cantor das favelas. Você vai ser o cantor que você vai entrar em lugares aonde ninguém quer entrar. Você vai entrar em lugares aonde ninguém jamais ponhou os pés. Você vai ponhar os pés aonde ninguém nunca quis fazer. É aonde eu vou te levar e lá eu vou te usar. O último lugar que nós entramos essa semana, querido, foi o lugar aonde ali eu falo, a escola ministerial, ela está agindo. Escola ministerial. A escola, querido, é algo tão profundo que quando nós entramos, muitas vezes as mulheres mais que vão atrás, quando nós entramos por uma porta, o marido sai pela outra. O marido foge. Dizendo: mas por que você não quer, querido? Você não gosta? Não, eu até gosto. Mas eu já faço parte de uma igreja. Mas eu não vim de trazer uma igreja, eu vim de trazer um Cristo vivo. Eu recebo o alimento, mas eu não preciso ir nessa igreja. Eu não preciso. E o Senhor, Ele tem falado tão profundamente, querido, com a nossa vida, de uma forma tão espiritual e verdadeira com a nossa vida, aonde nós se diz que essa igreja, como uma igreja missionária, querido, como uma igreja que realmente ela faz a obra de Deus, ela se levanta e faz algo a mais daquilo que muito se espera. E de repente você diz: mas eu não estou fazendo nada ainda, tenho que fazer mais. O Senhor, quando Ele me trouxe essa palavra, e eu comecei a conversar com Deus, porque quando Ele diz na palavra, dizendo o que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de me gloriar-me. Não falo segundo Ele, mas é algo muitas vezes que está em nós. É muitas vezes que vive, que ratifica em nossas vidas, e algo que nós temos que muitas vezes estar totalmente buscando o oposto. E Deus, Ele começa a levantar nossas vidas de uma forma tão profunda, que você vem e senta e diz: eu quero receber. Eu quero receber de Deus, eu quero mais de Deus. Ei, qual que você trouxe nessa noite para apresentar para Ele? Eu quero receber do Pai. Eu quero que Ele venha e derrama a sua glória sobre mim. Eu quero que Ele derrama da sua autoridade sobre mim. Que Ele sara a minha vida, que Ele liberta a minha vida, que Ele ressuscita a minha história, seja ressuscitada. E o Senhor, Ele não vai falar nada muitas vezes. É algo que nós queremos, mas aquilo que Ele está preparando é outra coisa para a sua vida. Aquilo que o Senhor está preparando para a sua vida é outra coisa que Ele está preparando para te entregar. É outra coisa que o Senhor está preparando para derramar sobre a sua casa. Talvez não vai ser aquilo. Não vai ser aquilo que você espera receber de Deus. Talvez não vai ser aquilo que você pediu para Ele. Talvez a história sua vai ser totalmente virada 360 graus. Talvez hoje a população diz, a sociedade diz que você não vale nada, que você não tem condições para nada, mas o Senhor está projetando algo para a sua vida.
Você entrou aqui nessa noite destruído, destroçado, quebrado, moído, batido pelo pilão. Mas o Senhor está chegando, querido. O Senhor chega nessa noite, querido, sobre esse lugar, para levantar homens, para levantar mulheres que realmente querem ouvir o chamado dEle e seguir após Ele. O Senhor nessa noite quer levantar um povo que realmente ouve a voz de Deus. O Senhor quer levantar um povo nesse lugar que realmente escuta e conhece a voz de Deus. Porque escutar a voz e não conhecer, você passa direto. Você passa direto. Quando a palavra diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, quando o pastor chama ela sabe quem está chamando. Se uma outra pessoa chegar e chamar, ela não vai seguir essa pessoa. Mas quando o pastor chama essa ovelha, querido, essa ovelha ela vai atrás do seu pastor. Ela entra pelo caminho certo, ela entra pelo portão certo, e ela é levada. E nessa noite o Senhor está pronto para levantar um povo que quer seguir a Deus em verdade. Nessa noite o Senhor quer levantar um povo que quer escutar a voz de Deus, querido, em verdade nesse lugar. Nessa noite o Senhor quer levantar um povo que quer escutar a voz de Deus e realmente, querido, não é por emoção, mas é por vontade própria e por decisão própria e por confiança nesse Deus, quer fazer uma aliança com Ele e começar a fazer a obra dEle com verdade e com sinceridade nesse lugar. Com sinceridade. Com sinceridade, querido, ouvir a voz de Deus. Talvez você vai dizer, eu não queria ouvir isso, mas é isso que Deus trouxe para você nessa noite. Se você ouve a voz de Deus, querido, se você escuta a voz dEle e segue Ele, possa vir a tempestade que venha, você não vai padecer. Pode vir a luta que vier, você não vai padecer, porque o Senhor jamais Ele disse que vai tirar a provação da sua vida. Está no meio da provação, você vai continuar na provação, só que a diferença quando você anda com Ele, Ele vai estar junto na provação com você. Estar sozinho na provação é uma coisa, mas estar com Deus na provação é ter certeza da vitória. Com Deus no meio dessa provação é ter certeza de vitória para a sua vida. É ter certeza que Deus tem preparado algo para você. É ter certeza que Deus está preparando algo para a sua vida. Não é simplesmente caminhar sem certeza. Não é simplesmente dizer eu vou lá, mas não sei o que eu vou fazer. Caminhar com Deus, caminhar com Ele, talvez você diz, ei pastor, mas eu não sei nem o que eu sei fazer. Mas Deus vai te ensinar.